Olá! Essa semana na nossa igreja nós demos início à série Alfa de 2024. E a gente pretende fazer algumas perguntas ou nos refazer algumas perguntas, algumas difíceis de serem respondidas. Mas nós começamos no domingo com uma bem fácil. E eu vou te fazer ela aqui também. Se você tivesse apenas 24 horas de vida em um orçamento ilimitado, o que você faria? Já parou para pensar nisso? Essa pergunta deve ser fácil de ser respondida para a maioria de nós. Mas existem perguntas que são tão mais difíceis de se responder. Por exemplo, o que te faz feliz? Qual o propósito da sua vida? Por que pessoas boas sofrem? Por que algumas pessoas são curadas e outras não são curadas? Como lidar com a dualidade entre Deus e a ciência? Será que o cristianismo ainda pode me dar essas respostas hoje? E a mais importante delas, onde eu tenho buscado as respostas? É sobre isso que a gente falou e vai pensar essa semana. E o Alfa começa com uma pergunta bem intrigante. A vida é só isso? Será que a vida é só isso mesmo? Quantos de nós trabalhamos, estudamos, temos filhos, criamos filhos, mudamos de cidade, mudamos de país, nos preparamos para falar do nosso idioma materno e depois, algumas vezes, a gente tem que lidar com um idioma que não é o materno, mas que também é importante, até mesmo às vezes para a nossa sobrevivência. E aí tem um momento da nossa vida que a gente pergunta: será que a vida é só isso mesmo? Eu queria te convidar a pensar sobre isso. Alguns filósofos, alguns cientistas, algumas pessoas comuns como eu e você, também se fizeram essas perguntas. Olhando para trás, a gente vê Einstein, Newton, Kepler, Galileu, Copérnico. C.S. Lewis, quantos não lembram das Crônicas de Nárnia, por exemplo? E chega nos nossos dias, a gente tem pessoas como o Francis Collins, por exemplo, que é o ex-diretor do projeto Genoma, que leu, ou melhor, que coordenou a leitura do nosso DNA. Mais para o Brasil, mais para a nossa realidade, a gente tem Augusto Cury e tantos homens e mulheres que antes até mesmo chegaram a se declarar ateus, céticos de qualquer questão que envolvesse Deus, e na busca por conhecer a Deus, eles se encontraram com o próprio Deus. C.S. Lewis uma vez escreveu uma frase muito interessante. Ele disse assim, se o cristianismo é falso, ele não tem importância alguma. Mas se ele é verdadeiro, ele tem infinita importância. O que o cristianismo não pode ter é moderada importância. Por isso, na nossa igreja essa semana, a gente está iniciando em Montreal e em Vancouver a série de mensagens Alfa, que já foi feita em Vancouver e que pela primeira vez está sendo feita aqui em Montreal. Na nossa igreja no Brasil também ela já foi feita. E eu queria te convidar a pensar e começar a falar sobre esse tema. A vida é só isso? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá em Mateus 6, versículo 19 a 34, a gente vai ouvir Jesus falando um pouco a respeito da vida e de como a gente lidar com a vida e até mesmo a orientação sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Diz assim, a palavra do Senhor em Mateus 6, dos versos 19 a 34. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, em algumas versões.
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm, olha que legal, gente, vocês não têm muito mais valor do que todas elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam. Olha o que diz o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, nesse capítulo, Jesus provoca a gente a refletir sobre algumas questões de como a gente está lidando com a nossa vida. Eu queria perguntar para você, como você está vivendo a sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Porque eu me perguntei muito essa semana. E interessante é que logo depois de ensinar os seus discípulos a orarem, Jesus ele dá algumas direções que a gente pode parar e refletir. É isso que a gente está fazendo nas nossas células essa semana, é isso que a gente está fazendo nos nossos encontros essa semana e que pode nos ajudar. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, onde nós estamos investindo os nossos dias? Desde a infância, uma das primeiras perguntas que fazem para a gente é: o que você vai ser quando crescer? E a gente vive uma vida inteira tentando responder a essa pergunta da infância. Ou pelo menos a maioria de nós. Você não. Infelizmente, o ser em nosso mundo se tornou algo construído e não mais quem de fato nós somos. O que você vai ser quando crescer? Você ainda vai ser. É um grande desafio. Só que a Bíblia nos diz, no Salmo 139, 13 a 16, e eu queria que você acompanhasse aí, ele diz assim, ó: Tu me criastes no íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus olhos não estavam escondidos de ti, quando no secreto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existirem. Querido, pensa em alguém que já é em Deus. Eu sei que às vezes é cansativo a gente ter que construir um ser. Eu sei que é muito cansativo. Muitas vezes a gente vive uma vida tentando convencer alguém ou algum lugar de que nós somos alguma coisa que esperam que a gente seja. Mas essa palavra é tão doce, é tão suave. Ela diz literalmente que Deus já sabe quem nós somos, antes mesmo de sermos. O que você vai ser quando crescer?
Talvez a pergunta que a gente deve estar se fazendo hoje, ou que a gente deveria se fazer é: será que eu vou ter coragem para ser o que o Senhor me criou para ser? Com o meu jeito, com o meu estilo, com a forma de eu lidar com a vida, mas olhando para Ele como meu Criador? Volta a pergunta aqui, inicial. Onde nós estamos investindo nossos dias? Jesus, ele diz no versículo 19, não acumulem para vocês tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde a ferrugem corrói, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam, furtam. Eu sou advogado e uma das especializações que eu fiz, uma das pós-graduações que eu fiz, foi em direito sucessório, mais conhecido como inventário, né? Meu Deus, quantas e quantas vezes eu pude presenciar pessoas que brigavam por patrimônio e às vezes sacrifício de vidas inteiras, eram depositados nos autos de um inventário. E aí, pela briga da herança, quantas famílias se destruíam, não se falavam mais, e o fruto, o esforço daquele pai, daquele avô, daquela mãe, daquela avó, acabava se tornando motivo de discórdia, quando na verdade tantos investimentos, tantas escolhas acabavam sendo com um bom motivo, para que seus filhos e as suas gerações tivessem uma vida melhor. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Jesus nos convida nessas palavras a dizer: ei, faça um investimento nas coisas do alto, do céu. Porque nas coisas do céu, a traça, a ferrugem, o ladrão não vão conseguir tirar de você. E ele adverte: e cuidado, o 21 diz, pois onde estiver o teu tesouro, ou seja, o que é precioso de verdade para você, seu coração vai ficar grudado nele. Já parou para pensar sobre isso? A vida é só isso? A vida é só planejar um momento mais confortável economicamente? A vida é só planejar e trabalhar, e estudar, e fazer tantas outras coisas importantes? Sim, o próprio texto diz que o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe que elas são importantes. Eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu tinha 14 anos quando eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada na época. E desde então sempre trabalhei e sempre estudei. E acho isso importante. Me graduei, me pós-graduei 1, 2, 3 vezes. Depois me graduei novamente em outra área, no caso a teologia, e depois a um mestrado. E a gente sabe que é importante. Mas a pergunta continua sendo para mim: onde eu estou acumulando os meus tesouros? Ou melhor, onde está o meu tesouro? Se eu encontrar o meu tesouro, meu coração vai estar grudado nele. Ali vai estar o meu coração. Uma segunda coisa que Jesus vai trazer a reflexão para a gente, talvez possa ajudar a gente a refletir ou a pensar numa segunda pergunta que eu queria fazer para você. Como nós estamos enxergando a vida? Jesus diz assim, os olhos são a candeia do corpo, a lamparina do corpo. Ele afirma que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ele dá um conselho para a gente aprender a viver. Portanto, se a luz que está dentro de você se converter em trevas, que tremendas trevas serão. Todos os dias a gente acorda. Todos os dias a gente enfrenta o nosso desafio num mundo cada vez mais disputado, cada vez mais difícil da gente sobreviver. Eu agora, como imigrante, nesses últimos anos, tenho aprendido literalmente a andar cada dia mais por fé e também tenho aprendido a reconhecer o brilho nos olhos de quem está chegando no exterior, acreditando que mudar de cidade ou de país vai resolver todos os seus problemas.
e algumas vezes a gente vê que os problemas só mudam de nome, de lugar, de circunstâncias, e às vezes os desafios passam a ser até maiores. E quando não são maiores, são tão desafiadores do que antes. Não se trata do lugar, não se trata da linguagem, não se trata do povo, do país, da cidade. Se trata realmente de uma busca de como a gente decidiu enxergar a vida. Jesus está dizendo que os nossos olhos são a candeia do corpo. Quando a gente acorda, a gente pode ter duas opções. Eu falava com os irmãos essa semana na nossa igreja. Duas pessoas acordam no mesmo horário, na mesma cidade. Uma delas vai acordar e vai dizer, mais um dia, meu Deus, me dá força para que ele acabe logo. E a outra pessoa vai dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu estou saudável para começar de novo. Eu vou ter desafios, mas por favor, me capacita a aproveitar melhor esses desafios e me tornar uma pessoa melhor. No meu caso aqui, em Montreal, agora, a gente tem o desafio de uma nova língua. Depois de tanto tempo estudando inglês, e quando o inglês fica bem, fica legal, a gente vem e começa de novo com uma língua, com o francês. E eu tenho conhecido pessoas tão tristes porque, oh meu Deus, vou ter que falar um idioma que não é o meu. De repente, uma outra ótica é ver e pensar, nossa, que privilégio, que desafio interessante, não fácil, desafios nunca são fáceis, mas que oportunidade de ter nascido num país que fala o português, que particularmente para mim é a língua mais linda do mundo, não trocaria nenhuma outra por ela. Mas que legal que agora também, para alguns, eu posso me comunicar em inglês. E olha que privilégio poder agora começar no primeiro bonjour e a gente avançar com outro idioma. E como, melhor dizendo, eu posso enxergar o agir de Deus na minha vida a partir dessa informação. Fica aí a reflexão. Como que eu estou escolhendo viver a vida? A gente recebe pessoas na nossa igreja. Tem pessoas que vêm e dizem, puxa, a vida é uma igreja muito pequenininha ainda, as coisas estão começando a acontecer tudo de novo, oh meu Deus, eu acho melhor ir para uma igreja estruturada. E, ok, mas eu também vejo pessoas que chegam e falam, nossa, que lindo poder participar e construir a história de Deus nesse lugar. E aí a gente sabe que o microfone falha, e a gente sabe que, eventualmente, o pastor está ali nervoso, e o irmão está ali no louvor, e ensaiou e teve pouco tempo, mas que coisa linda poder participar de algo que Deus está fazendo, por exemplo, no teu reino aqui. E a gente volta a ver como eu estou enxergando isso, que oportunidade eu estou tendo para viver isso. O Senhor, ele é muito claro, ele diz que se o nosso olhar é mau, nosso corpo todo vai resplandecer as trevas. Mas, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ser cheio de luz. Você já conheceu alguém que você olhou e enxergou que Deus enviou para a sua vida e que pode trazer luz para você? Deixa eu te falar uma coisa, um segredo. A luz dissipa as trevas. As trevas são incomodadas pela luz. Quem vem para a luz consegue enxergar a sujeira no seu corpo, nas suas andanças, no seu caminho. Não é confortável sair das trevas para andar na luz. Mas uma vez que estamos na luz, o desejo do nosso coração é nos limparmos, é nos lavarmos e andarmos transparentemente na luz. Jesus convida a gente ainda hoje a sair das trevas, as trevas da nossa alma, dos nossos costumes, das nossas manias, do nosso ego, do nosso egoísmo, das nossas tantas e tantas necessidades e refletir um corpo cheio de luz. Ele é a própria luz. Mas a gente pode fazer outras perguntas.
Por exemplo, como a gente está lidando com o dinheiro. Jesus ele diz nos versos 24 e 25, mas no 24 especificamente, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante ele falar isso, porque de fato o dinheiro ele ajuda a gente a pagar nossas contas, ele ajuda a gente a ajudar o outro. O dinheiro, ele coloca comida na nossa mesa, ele paga o nosso aluguel, ele paga o nosso college. É legal, não é? Mas a grande pergunta que eu acho que está sendo provocada aqui, se a vida é só isso, é o que a gente está fazendo com o nosso relacionamento para com o dinheiro, para com as riquezas dessa vida de novo. E aí Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Tem duas maneiras, pelo menos, de lidar com o dinheiro. Ou ele se torna o nosso servo, ou nós nos tornamos o servo dele. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas quando elas têm muito dinheiro. Mas também tem pessoas pobres que não conseguem se relacionar com a outra pessoa que tem um pouco mais de recurso, justamente porque ela também não tem dinheiro. É um paradoxo. Bandeiras que são levantadas e que impedem a gente de romper em Deus e viver uma vida plena como Deus nos criou. E esse limitador, ele escraviza pessoas porque tem dinheiro. Escraviza pessoas querendo ter dinheiro. Ah, pastor, talvez você pergunte, isso não é muito realista? Não é, não. Quantas horas a gente dedica por dia no nosso trabalho? Nos nossos empreendimentos, no nosso dinheiro, em busca desse dinheiro? E quanto tempo de fato a gente dedica, por exemplo, para cuidar dos nossos filhos, para olhar nos olhos da nossa esposa, do nosso esposo, para tomar um café com um amigo, para desenvolver ou executar um talento, um dom que Deus nos deu na sua igreja? Quanto tempo a gente dedica para apresentar o amor de Deus para uma pessoa fora das paredes do templo, mas que também é chamado e convidado para vir para a igreja? E quantas desculpas a gente dá ou não sobre o nosso envolvimento no reino por causa do bendito do dinheiro? Jesus está dizendo, é uma contradição. Ou você vai servir e ser escravo do dinheiro, ou ele vai ser o seu escravo e você vai comandar e, quem sabe, abençoar a vida de dezenas, centenas e milhares no dia da sua prosperidade. Como estamos lidando com o dinheiro? A vida é só isso? Guardar um dinheiro, pagar as contas, planejar uma aposentadoria, comprar uma casa, pagar o mortgage, mais o seguro do carro, mais a prestação do carro, e a gente vai vivendo e trabalhando e gastando a nossa vida com esses elementos? A gente precisa parar para pensar. Jesus ele conta uma parábola em Lucas 12:13, e ele diz assim: alguém veio até ele dizendo, mestre, fala com meu irmão para dividir a herança dele comigo. E Jesus ele respondeu, quem é que disse que eu sou o juiz entre vocês? Então ele falou, cuidado, já fiquem avisados todos vocês contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. E ele passou a contar uma parábola. Ele disse que certo homem rico produziu muito e pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho mais onde armazenar a minha colheita. Então, esse homem diz assim no verso 18 de Lucas 12, olha só, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e darei a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens, direi no meu coração, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre,
Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a tua vida lhe será exigida. Então, com quem ficará o que você preparou? Jesus ele termina no versículo 21 dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico de Deus. Você é rico de Deus? Ô Max, fala comigo aqui. Você é rico de Deus? O que é ser rico de Deus? Às vezes a gente tem um colchão econômico, bom plano. Alguns têm um pouco mais de coisa. E a gente perde tanto a paz quando se movimentam os tabuleiros da economia, não é mesmo? Eu não estou dizendo para a gente ser insensato. Uma vez Jesus disse que aquele que constrói uma casa, ele tem que sentar para fazer contas. Ele tem que saber quanto vai gastar de material, quanto tempo vai levar aquela casa, e aí sim ele começa uma construção, porque do contrário ele vai ser envergonhado. É claro que a gente tem que fazer planos, é claro que a gente tem que se planejar, a gente tem que fazer um projeto econômico, a gente tem que se organizar de forma que a gente não dê um passo maior do que a perna. Mas a vida não é só isso. Jesus está dizendo que a gente precisa ser rico de Deus. Mas tem mais uma pergunta. Como estamos lidando com as preocupações dessa vida diante de um Deus provedor? Parece um paradoxo, né? O pastor Leandro falou isso lá em Vancouver. Que pergunta paradoxal, né, pastor Leandro? Né, gente? Mas olha só como ela é importante. Jesus prossegue dizendo no versículo 25, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, ou com o seu próprio corpo, ou quanto ao que vestir. E ele fala, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Ele fala, ei, olha as aves do céu. Elas não semearam, elas não colhem, elas não têm celeiro, elas não armazenam. Mas o Pai, o próprio Pai, o Criador delas, o Pai Celestial, as alimenta. Ele pergunta, vocês não têm mais valor do que as aves do céu? E ele faz uma segunda pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu faço essa pergunta também para mim. Quem de nós poderia responder essa pergunta? Quem de nós pode acrescentar um minuto que seja a sua vida? A vida é só isso, pastor? A vida é só isso, irmão? É tudo isso que a gente está construindo? Isso é tudo acabou? Game over depois de fechar o caixão? A morte? Se a gente não pode acrescentar nem um minuto que seja, ou nem uma hora que seja a nossa vida, como que a gente está lidando com as preocupações dessa vida diante de um Deus provedor? Ora, é uma pergunta reflexiva, retórica e necessária. Será que a gente não está se preocupando demais? Será que a gente não está gastando a nossa vida o tempo inteiro tentando construir algo demais? Repito, planejamento é bom, é necessário, o coração do homem pode fazer planos, a resposta vem do Senhor. Deus se alegra com a excelência, com a organização. A nossa história foi construída, a história do cristianismo, debaixo de muita organização. As melhores universidades foram abertas, criadas, depois da Reforma Protestante. E antes mesmo da Reforma, quantos ensinos e colégios foram feitos? Não é sobre não se preparar, é sobre perder a paz em meio às preocupações da vida, quando Deus nos diz, quem é você? Por quê que você, que não tem poder nem mesmo sobre o dia e a hora que a sua vida vai findar, pode perder noites de sono se preocupando com questões que você não tem o poder de controlar? Ele prossegue dizendo no 28 em diante,
quando ele faz essas perguntas, ele fala: Salomão tinha muita riqueza, a vida dele estava organizada financeiramente, mas até a roupa que ele mesmo construiu não chega perto do lírio dos vales. A gente precisa resgatar esse desejo, essa vontade, essa certeza, essa fé de que a gente tem um Deus provedor. A gente pode viver uma vida diferente. O Senhor é nosso pastor. De nada sentiremos falta, diz o salmista. Mas por fim, tem uma outra pergunta. Que reino está governando as nossas vidas? Sim, a gente sempre vai ser governado por um reino. Quando Jesus foi crucificado, um dos motivos sociais, factuais da crucificação, eu não digo espiritualmente, digo politicamente, é porque ele se apresentou ou se comportou como Messias, como o Salvador de Israel. Mas a salvação que eles queriam era a salvação de política, de governo. Era um homem forte que se sentaria no trono de Davi. Então a palavra Messias até hoje é esperada lá no povo judeu. A palavra Messias, religiosamente falando, tem a ver com alguém que vai governar com um pulso forte e que vai resgatar o prestígio e reconhecimento de todo o povo. Só que o filho do carpinteiro, aquele que não tinha onde repousar a sua cabeça, aquele que quando morre tem que ser colocado no sepulcro emprestado, aquele que diz que pode perdoar pecados. E pode, ainda hoje pode. Aquele que diz que tem que amar o inimigo, que para ganhar tem que perder, que perdoar é necessário, que viver uma vida, ainda que seja na contramão do mundo, vale a pena se for por amor a Deus. Esse homem fala de um reino que não é desse mundo. Quando a gente fala de reino desse mundo nos nossos dias, aqui no Canadá especialmente, a gente lembra da Rainha Elizabeth recentemente e agora do então Rei Charles, que também está na nossa moeda, nas nossas células aqui do Canadá, família real. E a família real representa coroas e pedras preciosas e glamour, e bailes e festas e obrigações sociais e a exércitos e a organizações e a países. Mas Jesus está dizendo no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Comida, bebida, vestir, viver, necessidades, itens básicos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que reino está nos governando? Quando a gente faz as nossas escolhas, a gente tem um reino, um governo natural desse mundo. E o mundo se organizou politicamente para ter os seus sistemas. Mas ele aqui é taxativo em dizer: a vida é só isso? Ele é taxativo em dizer: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E deixa o restante comigo. O reino de Deus. Nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas, a gente pode escolher o reino de Deus. A gente escolhe o reino de Deus quando a gente prioriza quem governa a nossa mente, as nossas reações, as nossas ações, as nossas posturas, o nosso caráter. E apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, se a gente decide ser governado por Deus, a gente tem uma lei do reino. Uma lei do reino. A gente conversa com o rei do reino. Os nossos conselhos ouvem a voz
do Rei do reino. A justiça resplende ao reino na qual servimos. A vida é só isso mesmo? É disso que se trata a vida, pastor? E se eu for para a igreja, tá tudo resolvido? Não, não é sobre ir para a igreja. É sobre ter o Senhor Jesus como Rei, como governante, como gestor daqui e daqui. Não é sobre ser perfeito, não é sobre fazer tudo certo. É sobre olhar para aquele que é perfeito, daquele que fez e faz tudo perfeito, que é mais do que certo. E como que eu posso, então, fazer parte desse reino, pastor? Eu preciso reconhecer que assim como todo reino tem um rei, se eu quero fazer parte desse reino, eu declaro com os meus lábios: Jesus, tu reinas. Comece pelo meu coração, passa pela minha alma. Por favor, renova a minha mente. E depois que o Senhor fizer isso, me ajuda a entregar o governo da minha casa, da minha família, nas suas mãos. E depois os meus vizinhos, e depois o meu bairro, e depois a minha cidade, depois o país que o Senhor me plantou, seja o meu país ou o país do outro. Mas eu o reconheço como meu Senhor, como meu Salvador e como meu Rei. Eu queria terminar falando para você a resposta da Palavra de Deus, da Bíblia, sobre essa pergunta dessa semana. A vida é só isso? João 17,3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Alguém vai dizer: eu já consegui tudo na minha vida, pastor. A vida é muito boa. E eu vou falar: que coisa boa. O que você conseguiu? Ah, eu tive uma boa formação, uma boa família, eu tenho um bom casamento, eu estudei, tive chance de estudar, eu agora moro em outro lugar diferente, Brasil ou no exterior. E ok, para mim tá tudo bem. É um pedaço. De fato, se a sua vida física é só isso, ok. Mas se você parar para pensar que existe vida além da vida, a vida ou a morte eterna, essas palavras farão sentido para você. Jesus disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo em quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes a fazer. Prossegue o texto de João 17. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram Teus, Tu os destes a mim e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste e elas aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e que o Senhor me enviou. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que tenho é Teu, e tudo o que tens é meu.
e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os com o teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça uma coisa nova na sua vida. Que você reflita como você tem gasto os seus dias e onde você vai passar a eternidade. Cristo Jesus te faz um convite ainda hoje. Você quer ver uma vida plena? Tenha vida eterna nele. Em nome de Jesus.